Gente, olha só, a política dos governadores, implantada pelo então presidente Campos Salles, tá? O objetivo dessa política dos governadores era reduzir a disputa nos estados. Por quê? Porque nos estados existia a figura dos coronéis. Quem eram os coronéis? Eram os poderosos da época, os grandes oligarcas, os grandes fazendeiros, grandes produtores aí de café, né, de cana-de-açúcar, os grandes pecuaristas, correto? E aí eles disputavam ali para ver quem eram os mais poderosos. Então seria uma união, tá redundante aí, né, a palavra união entre a União, que é o país, né, a federação e os estados, tá? Então Campos Salles propôs isso para quê? Para, olha só, vamos entender isso melhor. Essa união, gente, trazia benefícios para os estados beneficiavam os coronéis, que eram então os coronéis, eram os líderes políticos da época. Beneficiava com, olha só como é que funcionava. Funcionava da seguinte maneira: os cabos eleitorais, as pessoas que arrumavam votos para o presidente da República e para o governador, para os deputados, eram os coronéis. Por quê? Porque os coronéis eram os fazendeiros. Então, sob ali a jurisdição, sob o comando dos fazendeiros, estavam quem? Os empregados. Então, eles faziam o que os coronéis mandavam. Eles votavam, nós vamos ver lá na frente o voto de cabresto, o que significava isso? Eles votavam em quem os coronéis mandavam. Em troca desses votos que os coronéis arrumavam, então, para os presidentes e para os presidentes de estado, que hoje são chamados de governadores, aí construía-se estradas, construía-se ponte, construía-se escolas, né? E os fazendeiros, então, ficavam ali satisfeitos com isso. Então os coronéis devolviam esses benefícios, essas construções de estradas, pontes, como eu citei, angariando, arrumando votos para o presidente da República. Então era uma troca de favores, tá bom? Hoje, gente, funciona da seguinte maneira: os maiores cabos eleitorais nos municípios são lideranças comunitárias, prefeitos, vereadores. A população, na grande maioria das vezes, não conhece os senadores, os deputados, né, não conhece pessoalmente os candidatos a presidente da República. Quem faz campanha e quem arruma voto são, portanto, vereadores, prefeitos. E aí o que eles recebem em troca? Eles recebem emendas parlamentares que possibilitam aí uma manutenção no poder, né? Tem vereadores que ficam anos aí como vereadores. Por quê? Porque aí conseguem emendas para os hospitais, para as escolas, através dos deputados, através dos governadores, né? Presidentes, ok? É assim que funciona a máquina. E assim que funcionava nessa época. Claro, né, hoje os tempos são outros. Nós estamos vendo aí, e à medida que eu for explicando, a matéria eu vou demonstrando as diferenças para vocês. Bom, o que foi o coronelismo? O coronelismo foi um fenômeno político em que os latifundiários, os fazendeiros, que eram chamados de coronéis, impunham seu poder controlando as eleições municipais por meio do voto de cabresto, que nós vamos ver. Cabresto, para quem nunca viu, né? Cabresto é uma coisa que coloca no animal para conduzir, né, o cavalo. Porque se você não colocar o cabresto ali, o cavalo ele sai em disparada, né? O cabresto você controla a velocidade do animal, direciona se ele deve ir para a esquerda, para a direita, e assim era. As pessoas eram como um gado, né? Eram tidas aí então como um animal pertencente ao dono. Tem uma imagem que vai ilustrar isso. Eles faziam o que o dono mandava. O cavalo, então, o cabresto, conforme eu disse, ele direciona, né, o homem, o ser humano, controla esse animal. E era assim que funcionava. As pessoas eram controladas pelos coronéis. Aí vejamos, por isso o voto de cabresto, olha só. O voto de cabresto, então, é um mecanismo de acesso aos cargos eletivos por meio da compra de votos com a utilização da máquina pública, ou o abuso de poder econômico. Então, gente, eles iam lá, né, às vezes, eu estou precisando que passe a máquina aqui no meu lote, na minha estrada. Aí passava a máquina e isso convertia em voto. Nessa época, doava-se dentadura para as pessoas que não tinham dente, tá? Sacos de cimento, e as pessoas votavam. Então, é um mecanismo muito recorrente, principalmente nas cidades do interior do Brasil, como uma característica do coronelismo. Não se assustem, isso existe até hoje. Tem gente que troca o voto por essas coisas.
ok? Vendem o voto por cesta básica, por dentadura, infelizmente existe em muitos lugares do nosso país. Herança do coronelismo, herança da República Velha. Então, ou seja, a República Velha deixou ainda suas marcas na República Nova, nesse novo sistema republicano. Tá aí, ó, as próximas eleições de Cabresto. Olha aqui o eleitor, ó, vejam aqui, ó, tem um burro que tá vestido como gente, né, como se fosse uma pessoa, olha aí, ó, um burro com duas pernas, olha o sapato aí, ó, tá escrito aqui eleitor, mas olha aqui o Cabresto, ó, olha aqui, ele tá sendo puxado por essa cordinha, sendo conduzido aqui pelo seu patrão. Aí tá aqui a soberania, que significa, aqui tá a urna, onde seria depositado o voto dele e o dele. O burro iria votar em quem esse aqui mandasse, ó. Aí ela, a soberania, diz, é o Zé Besta? Aí esse homem, ele diz o seguinte, não, é o Zé Burro. Gente, de uma maneira muito grotesca, tá? Quando às vezes a pessoa tem uma dificuldade para entender alguma coisa, de forma pejorativa, os outros falam, nossa, fulano é burro. Por quê? Vem dessa história. O burro faz aquilo que o mandam fazer. Burro de carga, às vezes ele carrega muito peso nas costas, né? O animal não fala. Ele não vai falar, não, eu não vou carregar. Ele não tem essa opção. Os eleitores não tinham essa opção. Votavam em quem o patrão mandava. E a grande maioria era analfabeto, então o patrão escrevia na cédula e falava, vota em quem eu estou mandando. Ok? Isso é uma marca aí. Olha só, no que diz respeito à economia, na República da Oligarquia, o principal produto de exportação do período foi o café. Então, houve um crescimento da produção mundial do produto assustadora. O café chegou a ser responsável pela metade das exportações do país à época. Só que, gente, vai haver uma crise de superprodução. Vai produzir além do limite, além do número de pessoas que vão consumir o produto. Então vai ter muito produto estocado e estragando nos depósitos. E isso vai desvalorizar o produto. Vai haver uma queda no produto, por quê? Porque os cafeicultores precisavam vender, então o que eles pensaram? Vão baratear o preço, que aí as pessoas vão comprar esse produto no maior volume. Só que, perdão, eu coloquei a mão aqui na frente do vídeo, peço perdão para vocês aí. O que ocorre? Essa queda dos preços é prejudicial, obviamente, para os cafeicultores. Aí olha só, o que vai ocorrer? O governo, isso afetou diretamente o governo. Por quê, gente? A gente tem que pensar da seguinte maneira, a economia ela é cíclica. Se eu trabalho em um determinado lugar e deixo de receber meu salário, eu vou deixar de comprar no mercadinho da esquina, vou deixar de comprar na loja de roupa, na loja de calçados. Aí qual foi a solução que o governo encontrou? Eles vão fazer um convênio, que ficou conhecido como Convênio de Taubaté. Taubaté é uma cidade de São Paulo, esse convênio aconteceu então na cidade de Taubaté, esse acordo no ano de 1906. Governos de São Paulo, Minas Gerais e do Rio de Janeiro, que eram os principais produtores de café, eles compravam a safra dos cafeicultores, diminuindo a oferta do produto no mercado e, portanto, valorizando o preço. Ou seja, gente, teve sacas e mais sacas de café que foram queimadas. O governo comprava e queimava. Aí alguém pode falar, mas por que não distribuiu o café para os outros? Justamente para não perder o valor. Só que essa medida do convênio, ela onerou os cofres públicos. Teve um custo para os cofres públicos. E aí, quem que vai pagar o pato? População. Como que eu vou substituir, né, esse dinheiro? Como que eu vou repor esse dinheiro que eu tirei dos cofres públicos? Poderiam ser utilizados aí, portanto, na saúde, na educação, aumentando impostos. A população paga. Interessante, né? Uma conta que não fecha. Gente, ainda durante a República Oligarca, aconteceu um movimento de favelização. O que são as favelas? Favelas são aqueles amontoados de casas sem infraestrutura, né? Geralmente, as favelas estão localizadas nos grandes centros urbanos, Rio de Janeiro, São Paulo, nas capitais do país, né? Esse movimento de favelização ele vai acontecer no final do século XIX e início do XX. Como era uma transição da monarquia para a república, era necessário as pessoas perceberem que era um novo momento. Então o que eles fizeram? Eles tinham que modernizar as cidades. As casas eram muito amontoadas, umas do lado da outra,
né? Dava aquele aspecto no centro da cidade, ruas muito estreitas. As pessoas lavavam as roupas e penduravam nos varais de fora das casas, dando um aspecto ruim. Faziam xixi nos pinicos, jogava lá caía às vezes xixi na cabeça das pessoas, sem exagero nenhum. Mau cheiro nas ruas. E aí, uma das ideias era modernizar as cidades. Então, modernização de várias cidades brasileiras, tendo Paris como modelo de urbanização. Então, Paris era o modelo, né? As cidades, as ruas largas, iluminadas, as fachadas das casas, os casarões bonitos. Então, para que isso acontecesse, o que foi feito? Criaram, né? Olha só, criação de avenidas e novos bairros, expansão de serviços de esgoto, água encanada, o bondinho vai surgir nesse período, melhoria no transporte público. Só que aí, olha só o que vai acontecer no centro do Rio de Janeiro. Imóveis vão ser demolidos. E aí as pessoas vão ser desalojadas das suas casas e essas pessoas, essas famílias, elas vão para, essas famílias pobres, né, vão para abrigos improvisados nas encostas dos morros. Abrigos aí feitos, levantados com tapumes de madeira de forma improvisada, né, e também nas margens do rio. São Paulo, por exemplo, nas margens do rio Tietê. E aí vai ter o início do fenômeno hoje chamado de favelização, ok? Foi devido a esse fator, então, na ideia de modernizar as cidades. E aí vão haver novos padrões de higiene e beleza adotadas pelas elites e as camadas médias. Tá? Então, padrões era comum na época as pessoas reunirem nos cafés, né, para tomar um café no fim do dia, para discutir política. As pessoas sentavam nos bancos lendo jornal, as notícias do Brasil e do mundo. Só que a favelização, né, aliada a essa questão, essa mudança, né, vai haver também a questão da higiene. As favelas, então, vão estar... um contraponto. A elite vai melhorar, né, a ideia das ruas largas, dos cafés, e a favela colocada à margem da sociedade, os favelados. Os favelados vão viver em condições precárias de vida, né, eles vão ser excluídos, muita gente desempregada, aumentando a violência, gerando fome, incertezas, né? E aí, enquanto mais as pessoas ficavam desamparadas, elas iam para onde? Para as periferias, para as favelas, ok? Espero que vocês tenham entendido esse período aí interessante da história, né? Tenham entendido aí o voto de Cabresto, a política do café com leite, todos os temas concernentes e importantes a essa temática. Lembrando que qualquer dúvida eu estou sempre à disposição de vocês. É sempre um prazer falar com vocês. Um grande abraço para todos e até o nosso próximo encontro.